Pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os métodos anticoncepcionais. Eu já deixei agendado na plataforma para que vocês escolhessem um método anticoncepcional para que vocês pudessem falar melhor sobre ele. Nós temos alguns tipos de métodos. Para quem não sabe, métodos anticoncepcionais ou contraceptivos são maneiras das quais o ser humano utiliza para que ele possa planejar uma gestação. Os animais, eles copulam, eles entram em fase reprodutiva e esse relacionamento ou acasalamento entre os sexos diferentes, eles funcionam simplesmente para perpetuar a espécie, para reprodução, coisas do tipo. No caso do ser humano, nós temos essa vantagem que o ser humano ele pode, no caso, planejar essa gestação. Mas o que tem acontecido? Mesmo com acesso aos anticoncepcionais, o índice de gestações, de gravidez, que ocorrem sem que a pessoa planeje, ele é muito alto. Eu não vou dizer que os métodos anticoncepcionais eles são 100%, por quê? Todos os métodos, eles vão possuir taxas de falhas, eles vão possuir vantagens e eles vão possuir desvantagens. É esse ponto que faz com que a eficácia seja digamos que ela não funcione tão bem assim. Começando, nós temos os métodos naturais, são considerados os menos eficientes. Nós podemos citar a tabelinha, já foi usada por muitas pessoas ao longo da história, que consiste simplesmente em a pessoa conhecer o ciclo menstrual ou o chamado período fértil, tá? Depois nós temos o muco cervical, da qual a mulher ela vai medindo o muco ao longo do ciclo. E durante o período fértil, esse muco ele tem uma característica específica. Depois nós temos a temperatura basal, onde essa mulher ela vai medir a temperatura corporal, medir a temperatura axilar durante todo o mês, durante todo o ciclo. E ela vai perceber uma alteração de temperatura quando ela chega no período fértil. O que acontece com esse método, gente? Muitas vezes a pessoa ela pode ter alguma infecção e essa infecção ela pode prejudicar essa temperatura. E o coito interrompido, que é um método usado desde o início da humanidade, que consiste simplesmente em interromper o ato sexual para que o homem não ejacule dentro da mulher e assim não aconteça a gravidez. Só esclarecendo, os métodos naturais, a eficácia, ela é quase zero, praticamente não funcionam, porque eles se baseiam no ciclo ou no ritmo do corpo da pessoa e nós sabemos que esse ritmo do corpo da pessoa, ele se altera por diversos fatores. Um outro grupo de anticoncepcionais que eu vou falar para vocês são os métodos de barreira. Os métodos de barreira, eles impedem que o espermatozoide e o óvulo, eles se encontrem. Nós podemos citar a camisinha masculina e feminina, o diafragma e o DIU de cobre. São 3 exemplos de métodos de barreira de fácil acesso, tá? O diafragma ele não é tão popular aqui no Brasil, mas existe sim. As camisinhas e o DIU de cobre são de acesso muito fácil, inclusive nos postos de saúde. A pessoa simplesmente tem que procurar o serviço de saúde, fazer os exames necessários, receber as orientações e utilizar esses métodos. Os métodos hormonais. Nós temos o método mais famoso, que é a pílula. Existem vários tipos de pílula, existem várias formulações. E é interessante que a pessoa não vá comprar sem que antes tenha passado por um exame médico. Por se tratar de uma medicação de altíssima eficácia, por ser exatamente uma medicação, existem efeitos colaterais que podem ser complicados se essa pessoa não tiver um acompanhamento adequado. Temos as injeções, tá? Injeções hormonais. Temos o adesivo hormonal, muito interessante esse método, só que de alto custo. Temos o anel vaginal, o DIU de hormônio e ainda o implante. O implante ele tem sido muito popular, ele tem sido muito procurado,
porque a pessoa fica com esse implante melhor inserido no braço ou em qualquer outra parte que ela tenha colocado, preferivelmente no braço, durante 3 anos. O DIU de hormônio é a mesma coisa. E por último, nós temos os métodos cirúrgicos, que é a laqueadura e a vasectomia. Esses últimos métodos, eles são utilizados para aquelas pessoas que não querem mais ter filhos, já tiveram a quantidade que eles acharam interessante. Então fica aqui a minha contribuição e a minha dica sobre os métodos anticoncepcionais para que vocês aprofundem sobre o assunto.